A paz do Senhor, queridos adolescentes, a paz do Senhor, professores, a paz do Senhor, você que nos visita nesta manhã abençoada de domingo. Quero saudar a todos vocês e dizer que vocês são muito bem-vindos nessa lição de número 11 da nossa revista dos adolescentes, que tem por tema Cremos numa vida de santidade. Você que hoje veio a convite de algum amigo, coloque aí, sou visitante e coloque o nome da pessoa que te chamou para estar aqui nesta manhã, aprendendo mais sobre a palavra do Senhor. Eu sou o professor Josimar Reis e hoje quero compartilhar com vocês essa maravilhosa lição que vamos aprender juntos. Peço que você já esteja de posse da sua revista e da sua Bíblia. Você que tem a sua Bíblia e a sua revista, já pegue ela, já deixe posicionado. Você que ainda não curtiu o nosso canal, você que ainda não curtiu esse vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, peço que você, pode ser depois que você assistir esse vídeo, se você gostou, dê um like, curta e também compartilhe com os demais irmãos. E vocês, alunos, espero que vocês estejam cumprindo lá, porque vamos rumo aos 7 selos. E espero que vocês já tenham convidado pessoas, compartilhado. Se não compartilhou, ainda dá tempo de você compartilhar, que você possa fazer isso para a glória do Senhor. Pois muito bem, de posse da sua revista. Esse tema, irmãos, eu confesso a vocês que eu gostaria muito, muito mesmo, de estar aplicando ele em sala de aula. Por se tratar de um tema tão delicado, um tema tão sério. Eu gostaria muito de estar tratando com vocês em salas de aula, mas como o momento não nos permite, eu quero fazer isso com muito temor e amor por cada um de vocês. Que você possa, nesta manhã, prestar bastante atenção e absorver ao máximo de tudo aquilo que nós temos a ministrar ao seu coração nesta manhã. Que você, em nome de Jesus, possa receber o que o Senhor tem preparado para você nesta manhã. Pois esse tema é um tema que, de certo, ele não tem nenhum de vocês que fala assim, não, isso ainda não me atinge. Não, de modo nenhum. Esse tema é um tema que abarca todos os adolescentes, pré-adolescentes, adultos, as pessoas mais de idade, todos eles passam por esse processo que nós vamos aprender hoje. Então, eu gostaria também de dar a você, antes de iniciarmos aqui, a oportunidade de estar ofertando na casa do Senhor, a oportunidade que você tem de estar contribuindo para que essa obra possa avançar, para que o reino do Senhor possa alcançar mais e mais vidas através do nosso canal, através de melhorias no próprio templo. Que você, em nome de Jesus, possa fazer isso com muita alegria no teu coração e com muita gratidão ao Senhor por tudo que Ele já tem te dado. No rodapé do nosso vídeo está aparecendo o QR Code da nossa conta, também do Pix e do PicPay. Se você desejar fazer através desses canais, temos também o endereço da conta da igreja, QR Code de Pix e de PicPay. Você possa ficar à vontade para ofertar, para entregar os seus dízimos e votos para que haja mantimentos na casa do Senhor. Pois, muito bem. O nosso texto de hoje, ele encontra-se lá em Romanos 12, 1 e 2, e 1 Pedro 1, do 15 e 16. Então, são dois livros que vamos estudar e eu já quero falar para vocês as páginas que nós vamos precisar encontrar aí. Então, você, por favor, abra lá na página 182 da sua Bíblia Devocional Robert McCheyne. Você que não possui a Bíblia Devocional, pode abrir lá em Romanos 12. Vamos ler o verso 1 e o verso 2. Romanos 12, verso 1 e verso 2. Na Bíblia Devocional está lá na página 182.
Vou abrir aqui com vocês. Vamos lá, Romanos 12. Assim diz a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o texto de Romanos 12, o verso 1 e verso 2. Peço que você também abra lá em 1 Pedro, página 520, quem tem a Bíblia Devocional. 520, quem tem a Bíblia Devocional. 1 Pedro 1, verso 15 e 16. Assim diz a palavra do Senhor. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Glórias a Deus. Você que tem a sua Bíblia Devocional, página 494, é o nosso texto áureo. Hebreus 12, verso 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E adolescente, eu quero já aqui aplacar mandar para vocês aí uma pergunta logo de início. Nós falaremos sobre a santificação, a santidade. E aí eu pergunto a você, você acha que é possível viver uma vida de santidade nesse mundo profano em que vivemos? Você acha que é possível viver uma vida de santidade no mundo profano em que vivemos? Responda aí, por favor, nos comentários. Sim, não, ou diga aí a sua opinião, o que você acha, se é possível viver uma vida de santidade. Se quiser fazer um comentário, sim, e o porquê, fique à vontade, vamos interagir. Por isso que eu gostaria que vocês estivessem aqui, para que a gente pudesse somar ideias e então trazer aqui a luz da palavra do Senhor para vocês. Mas vamos fazendo na medida do possível, vocês podem responder o chat e nós vamos interagindo. Os objetivos dessa lição é ensinar o que é santidade, ressaltar que a santidade é a relação entre o corpo e a mente, destacar a palavra e a oração, a palavra do Senhor, a palavra sagrada e a oração, elas são elementos de consagração a Deus. E vocês vão ver por que nós estamos falando desses elementos. A santificação significa dedicação, significa separação. A palavra santo significa separado. Por isso, quando nós falamos que o Senhor é santo, o Senhor, Ele é santo. E Ele fala, sedes vós também santos, como eu sou santo. Sedes vós separados, como eu também sou, separado de toda a impureza, de toda a imundície, de tudo aquilo que nos afasta de Deus. E esse é um tema por isso que eu disse que tanto o pequeno quanto o grande vai continuar dentro desse processo. Pois a santificação é um processo, enquanto estivermos nessa terra, vivemos em um processo de santificação. E a santificação, nós vamos entender como passar por esse processo sem nos frustrar, sem que isso seja algo pesaroso, mas que isso seja para a glória do Senhor e para a edificação do templo santo do Senhor, que é o nosso próprio corpo, o templo do Espírito Santo do Senhor. Amém? Uma ideia de separação de tudo aquilo que nos impede de buscar a Deus e de dedicar a nossa vida inteiramente a Ele. Você já teve, por exemplo, dificuldades de buscar ao Senhor em um certo dado momento da sua vida? Em um momento que você começa assim a orar e fala assim, Senhor, não estou sentindo o Senhor. Ou às vezes você tem até vergonha de falar com Deus. Não se sinta só, não.
Cada um de nós estamos sujeitos a esse tipo de momento, a esse tipo de momento na vida do cristão, do crente, no momento em que nós achamos em que nós estamos tão longe, tão distantes do Senhor. E quando nós vamos entender o que está acontecendo, é que o nosso processo de santificação está havendo falhas nesse processo. Nós temos que rever onde que nós erramos e voltar lá e corrigir, pedir misericórdia ao Senhor, perdão, nos arrepender verdadeiramente e voltarmos, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos libertar de todo o embaraço do pecado, tudo aquilo que nos afasta dele e continuar a nos dar graça para seguirmos em frente nesse processo de santificação. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, responderam? É possível viver uma vida de santidade nesse mundo profano? A Bíblia Sagrada não titubeia ao responder essa pergunta, pois não é só possível, como ela nos estimula a viver essa vida de santidade. Abre aspas, esforcem-se para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém verá a Deus. Então, sem a santidade nós não veremos ao Senhor, pois o Senhor é santo e Ele não tolera o pecado. Se quisermos ver a Deus, é preciso nos esforçar para viver uma vida de acordo com a vontade e os valores cristãos, com o caráter de Cristo. Mas é claro que nós estamos aqui nos referindo a pessoas que são regeneradas, que são convertidas, né? De repente você fala assim, poxa, mas lá na minha escola, lá na minha rua, o pessoal não está nem aí para isso não, o pessoal vive do jeito que quer e estão vivendo, então está tudo normal, está tudo jóia. Não está. Você pode ter certeza, querido irmão, que não está. Porque imagine vocês que uma vez que você conheceu a Cristo, entendeu o sacrifício que Ele fez por você para te livrar do fogo eterno, para te libertar da condenação, do juízo que estava sobre nós. Agora Deus, como o nosso advogado e juiz, Ele está ali, pronto a nos justificar. A partir do momento em que nos lançamos a Ele, Senhor, eu estou nesse processo de santificação, ajuda-me. Como que você consegue avançar nesse processo? Nós vamos entender isso juntos e, em nome de Jesus, vamos ajudar outras pessoas também que estão nesse dilema. Como viver esse processo de santidade nesse mundo tão perverso? Essa pessoa, ela não pode salvar a si própria. Uma pessoa que não tem temor a Deus, uma pessoa que vive a seu bel prazer, ela não pode salvar a si própria. Pois, pela graça, sois salvos. Então, somente Deus pode ir lá e nos salvar. Assim como um dia você foi resgatado pela graça do Senhor, assim esperamos que aqueles que hoje estão ao nosso alcance, da qual nós podemos falar a palavra para eles, nós esperamos que eles também sejam alcançados por essa graça maravilhosa. A Bíblia diz que fomos santificados instantaneamente quando nos arrependemos do pecado. Como que funciona isso, Josimar? Quer dizer, então, que se hoje, eu vivo uma vida totalmente errada e eu me arrependi verdadeiramente, e ali eu me lancei aos pés do Senhor, a partir de hoje, eu não quero viver mais essa vida de pecado, eu não quero saber dessa vida de pecado. Eu quero o Senhor, eu quero ter o caráter de Cristo, eu necessito do Senhor na minha vida. Instantaneamente, isso com uma oração sincera, com o coração verdadeiramente quebrantado. Instantaneamente você é justificado. Justificado. Então você faz parte agora dos santos. Você agora pertence à família dos santos. Ah, mas então, professor, então quer dizer que se eu faço parte dos santos, eu posso então agora dizer que eu sou melhor do que o meu colega porque eu agora sou santo e ele não é santo?
Não, 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 não. Não estamos falando disso. Estamos dizendo que nós, no momento em que o Senhor nos justifica, se morrermos, estaremos justificados pelo sangue de Cristo, porque fomos comprados, lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Isso não significa que não iremos pecar, pois durante o momento em que estivermos aqui nessa terra, estamos sujeitos a pecar, não voluntariamente, não deliberadamente, intencionalmente, mas o acidente, o pecado que ele é na vida do crente, um acidente de percurso. Mas esse acidente de percurso, ele não deve ser assim, opa, me acidentei aqui, é pecado, hein? Não, irmãos, esse acidente de percurso deve ser esse, Senhor, tenha misericórdia, eu pequei contra o Senhor, com o coração quebrantado, com o coração dolorido. O Senhor, tenha misericórdia da minha vida, eu não consigo repousar a minha cabeça sobre o travesseiro sem saber que o Senhor tem me perdoado por esse pecado que eu cometi, Senhor. Eu venho caindo nesse erro várias vezes e agora, mais uma vez, Senhor, tenha misericórdia. Não é que eu seja uma pessoa que não tenha vergonha, não, mas é porque esse pecado está difícil de vencer. Eu preciso que o Senhor me ajude nesse processo de santificação. E o Senhor, com certeza, Ele irá te ajudar. Pois esse processo não é fácil, mas ele é possível. Sabemos que ele é possível, até porque o próprio Jesus Cristo veio aqui e venceu o pecado como um homem. Ele não venceu como Deus, venceu como um homem. E assim diz lá em Hebreus que nós também devemos nos santificar. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Mas ao mesmo tempo, o nosso Senhor espera de nós uma atitude concreta como crente que somos. Ou seja, a cada dia o Senhor espera que nós nos portemos, nós busquemos o caráter de Cristo e que possamos viver em uma vida de santidade. Mas como, professor? Como viver uma vida de santidade? Nesse mundo aí de forasteiro aí, que tem um monte de gente aí que está dando tombo nos outros, um monte de gente corrupta, eu não quero saber disso não. Hein? Misericórdia, irmão. No mundo, os crentes são forasteiros e peregrinos, ou seja, nós estamos passeando por essa terra. Estamos aqui vivendo um tempo nessa terra, porque imediatamente quando nós aceitamos a Cristo, imediatamente passamos agora a viver em novidade de vida, já estamos crucificados, morremos para esse mundo e vivemos para Deus. Por isso, a nossa salvação já se inicia lá nos céus, já precisamos viver nesse mundo com os olhos focados nos céus e entendendo que nós estamos apenas de passagem por esse mundo, aguardando a reconciliação da amada igreja, da noiva do Cordeiro. Então, portanto, não devemos amar o mundo nem as coisas que nele há. Não devemos amar o mundo e se enamorar, se apaixonar pelas coisas desse mundo. Ah, professor, mas de que forma, professor? De que forma que... Mas então quer dizer que eu não posso aqui contemplar as coisas boas que tem aqui? Não, não é isso. Nós estamos falando aqui das coisas que desagradam a Deus. A natureza, essas coisas, as coisas belas que há, que Deus as fez para que nós possamos usufruir dessas coisas e glorificar a Ele, e dar graça a Ele cada vez que nós vemos um pássaro voando. Isso é maravilhoso. Olha só, eles não plantam, não colhem, mas o Senhor dá o sustento a cada um deles. Olha que maravilha, olha como o Senhor é maravilhoso, como podemos contemplar a glória do Senhor nas coisas mínimas, como uma formiga, uma célula, até mesmo nas coisas tão gigantescas quanto o universo, a própria formação do universo, em que o homem tenta compreender essa majestade suprema que rege cada dia em que acordamos e dormimos. Amar o mundo corrompe a nossa comunhão e nos leva à destruição espiritual. Que forma de amar o mundo é essa? Eu vou exemplificar aqui bem rapidinho para vocês. Você tem lá na sua rua aquele amiguinho, aquele vizinho,
Aquela pessoa que faz de tudo, fala assim, você está indo à igreja, mas e aí? O que vocês vão fazer? Depois, agora que você virou crente, você não pode fazer mais nada, né? Não, não é. Significa isso. Significa que agora nós fazemos tudo para a glória do Senhor. Nós conseguimos nos alegrar nas coisas do Senhor. O que é ser um cristão? O que é ser um cristão? É amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Deus odeia o pecado. Nós devemos odiar o pecado. Nós devemos amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. E nisso nós vamos entrando em um processo de santificação. E todas as vezes que porventura pecarmos, imediatamente o Espírito Santo nos incomoda. Ele fala assim, ei, lá dentro de nós, ei, tá errado isso daí, tá errado isso aí que você está fazendo. Isso aí que você está falando aí, ó, é mentira, hein? Isso não me agrada. Esses jogos violentos aí, isso daí não é coisa de crente, não. Isso aí não é testemunho, não. Essa desobediência que você está fazendo aí, essa rebeldia, isso não é coisa de crente, não. Ah, professor, mas eu sou assim. Queridos, nós adultos também temos problemas. Nós adultos também temos problemas. O que nos difere é que são problemas em níveis diferentes, mas nós também temos problemas. E nós, na maioria das vezes, precisamos nos policiar, nos rever e encontrar o caminho que possa glorificar a Deus. Porque se nós formos olhar somente para a nossa carne, por isso que diz, não ameis o mundo nem as coisas que nele há, o nosso corpo aqui físico, ele vai ficar olhando para as coisas tangíveis, para as coisas que a gente pode tocar, para as coisas que a gente pode pegar, usar, que não tem nada a ver com o espiritual. O espiritual, ele milita contra a carne. Então, às vezes, você está cansado, mas você precisa orar, porque o seu espírito necessita de estar em conexão com o Senhor. Você está cansado, mas você precisa ler a palavra, porque você precisa se nutrir como você se alimenta todos os dias. Você precisa ler. Então, nesse processo de santificação, aquilo que ofende a Deus, tudo aquilo que se opõe a Deus, é considerado como algo que não tem lugar na vida do cristão. Não tem lugar no processo da santificação. De acordo com o 1 João 2,16, 3 aspectos do mundo pecaminoso são abertamente hostis a Deus, ou seja, são abertamente prejudiciais, a Deus, que é a concupiscência da carne, que inclui os desejos impuros, a busca dos prazeres pecaminosos e a gratificação sensual. A concupiscência dos olhos é o segundo, que se refere à cobiça ou desejo, mas proibidos por Deus. Inclusive o desejo de se divertir contemplando vídeos impuros, vídeos que você, por exemplo, não poderia assistir com seus pais. Só você jogar nessa regrinha. Pera aí, esse vídeo aqui eu poderia assistir com meus pais? Não. Então, esquece. A soberba da vida, que significa um espírito de arrogância. Então, esses 3 elementos, vou recapitular aqui, a concupiscência da carne, que são os desejos da nossa carne, tudo que a gente vê, quer pegar, quer tocar, quer usar, os desejos da carne. A concupiscência dos olhos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós acessamos, e a soberba da vida, aquilo que nos enaltece acima de todas as coisas ali, que significa o espírito de arrogância, orgulho e independência, de autossuficiência. Não preciso de ninguém, não, deixa comigo. Então, essas 3 coisas passos largos para longe do Senhor. Então, vamos aqui para o nosso ponto 2, que é a santidade com o corpo. O tempo em que vivemos
não é muito fácil. Se, por exemplo, se você é um garoto, se é um adolescente, você certamente deve sofrer muitas, né, muitas falácias aí. Ah, mas você, hein? Você não faz nada, hein? Você devia ali, ó, ir lá conversar com aquela menina, cara. Vê lá. Olha só, tá te dando mole. É assim, né? Que eles falam. Pois é. Ah, mas se você não for, você é muito mole. Não é assim, irmãos. O mundo ele tenta nos empurrar, ele tenta nos moldar, ele tenta nos taxar de tolhidos, ele tenta nos tirar a, a inocência, a graça que o Senhor nos reveste. Ele tenta nos moldar aos seus padrões. Ele tenta nos envolver com a sua imundície. Ele tenta nos envolver com a sua sujeira. E uma vez que você está envolvido naquele circo dos escarnecedores, envolvidos com aquela sujeira, aí depois eles querem zombar de você. Ah, mas você não é crente? Por que você está fazendo isso daí? Ah, crente igual a você? Olha só o perigo, como que o inimigo ele vem cirandando ao entorno das coisas mínimas, como uma zoaçãozinha ali de escola, e daqui a pouco ele está te envolvendo naquela farinhada toda ali. Irmãos, tome muito cuidado, vocês meninos, não se deixem ser escarnecidos. Ah, mas você é... Não importa, não importa o que vocês acham de mim, importa o que Deus acha de mim. Não importa o que vocês irão pensar de mim, mas importa o que Deus sabe ao meu respeito. Porque eu sou lavado e remido no sangue de Cristo. E quando estivermos lá, no dia do encontro com Cristo, iremos entender que valeu a pena cada não que você deu para as coisas desse mundo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas se você é uma menina, opa, espera aí. Ah, mas as meninas têm problemas diferentes, né? As meninas aí já sofrem um certo tipo de pressão a praticar as coisas que são desagradáveis a Deus. Ah, mas espera aí, só bota essa roupa aí, essa roupa tá muito longa. Não, mas as minhas amigas, olha só, aquela minha amiga, ela passa, todos os meninos olham para ela. Olha só. Ah, eu devo ser nada mesmo, né? Porque ninguém olha para mim. Ah, mas irmãs, em nome de Jesus, não queira, como está dizendo aqui na palavra, não queira se conformar com o mundo. Não queira tomar a forma do mundo, acolher essa doutrina que leva para o inferno. Não queira ser como o mundo. Não queira se comparar, não queira se amoldar às coisas do mundo. Seja autêntica, seja uma mulher autêntica de Deus, temente ao Senhor, que honre seus pais, que honre aos seus pastores, aos seus líderes, aos seus professores, que dê o bom exemplo. Ninguém irá invejar, irmãos, da sua vida de oração, da sua leitura. Mas das coisas erradas, eles vão te incentivar. Mas, põe aí você está muito sem graça. Ah, fulano é muito sem graça. Olha só como ela é sem graça. Dê risadas. Dê risadas. Ah, sem graça. Pois muito bem. Vou orar por vocês. Vou orar por vocês. E ore mesmo. Ore mesmo para que o Senhor... Pois estão cegos. Estão cegos. Em um momento que o Senhor abrir a mente e o coração delas, então elas irão entender o que verdadeiramente tem valor e o que o mundo considera como apenas mais uma do mundo. Não seja mais uma pessoa que vai nesses caminhos seguindo as pessoas que não sabem nem para onde estão indo, pois um cego não pode guiar ninguém. Certo? Porque um abismo chama o outro. Então, que o seu corpo possa ser para a glória do Senhor. Santidade na mente também. O apóstolo Paulo, com certeza, ele escreveu isso pensando até quando essas palavras iriam
ecoar em nossos corações. Ele diz, por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e que merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro e agradável e decente. Ou seja, se eu penso em algo, logo preciso fazer o julgamento. Isso é bom? É puro, verdadeiro e justo? Então penso. Se eu faço esse mesmo julgamento, isso é bom, verdadeiro, puro, e a resposta é não, então, não penso. Pensai nas coisas que são boas, puras e perfeitas. Se isso não te traz edificação, não é puro, não é perfeito, não pensai. Nas coisas boas, nisso pensai. Nas coisas impuras, nisso não pensai. E dali você já parte de tabela, já tira uma série de pecados aí da sua lista. Em nome de Jesus. Seremos estratégicos e dia após dia vamos vencendo nessa guerra contra o pecado. Então a santidade da mente vale muito a pena você exercitar, treinar a sua mente para viver conforme a palavra do Senhor. Porque uma vez que alguém chegar a você e querer uma palavra sua, o que você vai ter para dar? Qual a palavra que você vai ter para dar a essa pessoa? Será que é um versículo bíblico? Será que é um conselho bíblico? Será que é uma coisa boa? Ou será que só sai nada? Então, que você tenha, que seja como uma fonte de água viva, que jorre de você vida, que jorre de você palavras que edifiquem ao seu próximo. Quanto à palavra e oração, que é o nosso último tópico aqui, a palavra e oração. Certamente são esses dois vertentes, né? Essas duas coisas que têm a nos manter, esses dois pilares que têm a nos manter de pé, a palavra e a oração. Quando nós lemos a palavra do Senhor, ali o Senhor fala conosco, nós aprendemos a viver conforme os seus estatutos, seus desígnios, e Ele ali nos revela aquilo que nós precisamos. E a oração, nós falamos a Deus, nós confessamos a Deus as nossas falhas, onde que precisamos que o Senhor haja com misericórdia, nos lançamos aos teus pés, falamos das coisas tão grandes e das coisas tão pequenas para nós, porque para Deus todas as coisas são muito pequenas. E Ele se importa com cada detalhe da sua vida. Você pode ter certeza, adolescente, aquela coisinha que você mais pensa, mas isso é tão bobo. Mas eu acho que é só eu que me importo com isso. De repente, eu tô com, sei lá, eu tô achando que eu tô meio devagar na oração, eu tô achando que eu não tô com esse pique todo aí que o professor tá falando. Fale ao Senhor. Pode falar conosco também, nós vamos te ajudar. Mas vá ao Senhor em oração. Senhor, me ajude a te amar como o Senhor deseja. Me ajude a te servir, a te glorificar, a ser um melhor cristão que essa terra possa ter. Almeje isso, adolescente. Seja audacioso no reino do Senhor e você verá o quanto Ele fará na sua vida. Então, firme-se nesses dois pilares, a oração e a palavra, pois sem nenhuma das duas nós só iremos definhar. Porque uma vez que paramos de orar, cada vez mais vamos nos afastando das coisas de Deus e começamos a olhar para as coisas do mundo. E o mundo vem entrando na vida daquele que tem uma vida de oração. Então, se você já começa a deixar de ler a palavra, alerta, sinalzinho vermelho, que alguma coisa aí não está legal. Não, vamos ler a palavra, vamos orar, porque com esses dois pilares, cada vez mais estaremos mais próximos do Senhor e mais próximos ao caráter de Cristo, à santificação. Que o Senhor abençoe você nesta manhã. Eu quero recapitular aqui com vocês o que nós falamos aqui sobre a santidade, que a palavra santidade quer dizer dedicação, separação. Então, não significa que você é mais santo do que os outros, mais ou menos você busca cada dia parecer-se com o caráter de Cristo,
que é isso que ele nos requer. Sermos consagrados, separados para a glória dele. Uma ideia de separação de tudo aquilo que nos impede de buscar a Deus e dedicar-se à nossa vida por inteiro. Irmãos, o pecado, ele vai nos afastar de Deus. Nos afastar da leitura da palavra, nos afastar da oração. Então, quais são as armas que nós temos contra o pecado? Leitura da palavra e oração. Mantenha essas duas armas bem alinhadas, bem estruturadas e bem à sua própria vista ali. Nunca se afaste dessas duas armas, desses dois pilares, oração e palavra. E o Senhor fará todo o resto, pode ter certeza na sua vida, pode ter certeza que você buscando essas duas coisas, o seu processo de santificação, ele vem consequentemente. Amém? Então, se você, de tudo que nós falamos hoje aqui, se você absorveu essas palavras finais, eu já fico muito feliz e que você coloque em prática em nome de Jesus. Santidade no corpo, santidade na mente. Em Cristo somos chamados para sermos santos de toda maneira de vivermos. Ir na contramão da sociedade brasileira não é fácil. Sei que não é fácil. Não é só brasileira, na contramão da sociedade do mundo inteiro, né? Porque o mundo ele tende a nos tragar. Mas pode ser muito prazeroso saber que estamos contribuindo para a construção da nossa família, da nossa igreja e de toda uma sociedade. Você pode ter a certeza de que tudo que você tem plantado hoje, você irá colher lá na frente. Se você tem plantado uma vida dissoluta, uma vida desonrosa, desrespeitosa, sem nenhum compromisso com Deus, queridos, não se engane. Uma hora a conta chega e não é uma coisa boa de se ver, não. Mas se você tem preservado uma vida de oração, uma vida de busca e de verdadeiramente a cada dia melhorar como pessoa, produzindo frutos para o reino, você pode ter certeza que o Senhor te abençoará, te edificará e te fará produzir muito mais. Que o Senhor te abençoe nesta manhã. Nós ficamos por aqui e que você à noite possa estar com o coração feliz para aprender mais e orar mais conosco aqui no culto. Até a noite. Deus abençoe sua vida. Fica com Deus. Foi na cruz.
Cristo